Olá, pessoal, um bom dia para vocês, uma excelente semana. Meus amigos, nós estamos de volta aqui mais uma vez e olha, parece que o SBT arrumou um problema. Gente, arrumou um problema. O SBT, eu ia fazer uma matéria só sobre isso, mas eu não vou fazer porque não há necessidade. Eu vou falar para vocês agora. Ele é o terceiro canal, terceira emissora que mais recebe dinheiro do governo. Foi não sei quantos, 1,5 bilhão, se eu não me engano, por ano. Eu até peguei um print aqui, mas é a terceira, mas na época do Bolsonaro, só para vocês terem uma ideia, não chegou nem a um terço do que o Lula está injetando nas emissoras de TV. É uma coisa impressionante, porque a gente sabe que tem muita gente, às vezes você mora na cidade e você não sabe, mas tem muita gente pelo Brasil afora, e o Brasil é imenso. Muitos cantões aí que nem tem internet, gente, ainda. Embora o Bolsonaro colocou sim lá no norte, em muitos lugares, internet, mas tem muita gente que não tem. Mas as emissoras de televisão entram no lado de todo mundo. E muita gente, às vezes, por causa de um programinha, né? Tem gente aí que falando, eu vou cancelar o SBT, a única coisa que eu assisti era o Ratinho, era isso, era aquilo. Sempre tem alguma coisa. Eu particularmente não assisto. Então, eu vou soltar um vídeo aqui para vocês, porque a situação do SBT não é nada boa. E eu lembro há uns 4, 5 anos atrás, quando eu soltei um vídeo de 2018, 7 anos, né? Quando eu soltei um vídeo da Globo, eu fui um dos poucos que comecei a falar que a decadência da Globo, e a Globo só não caiu por causa do Lula, vale lembrar aqui para vocês, tá? Ela ressuscitou, e aí ela levantou, fez uma reviravolta na empresa, começou a jogar produções pro stream, né? Ela montou o stream dela e esse stream está segurando ela junto com... Ela é a primeira, se eu não me engano, gente, eu não sei falar, mas é bilhões. É 4,5 bilhões ao ano que ela ganha. É muito dinheiro. Bilhões. Ela é a primeira. Se eu não me engano, em terceiro lugar, eu não vi a Record, sei que a Record é a segunda e a terceira é o SBT com 1,5 bilhão ao ano. É muita raça de dinheiro, gente. E aí você vai entender por que esse cara que está no governo, lembrando que esse dinheiro não é do Lula, não é do Bolsonaro, é do povo. Esse dinheiro poderia ir para a saúde, para a segurança. Ele malandramente decidiu injetar em quê? Em algo que vai fazer propaganda para ele. Esse dinheiro não é, para quem não sabe, não é assim, ele pega, toma, esse dinheiro é seu, não. É dinheiro que ele destina para fazer propaganda do governo. É por isso que você está vendo lá um programa em determinada emissora e toda hora, governo federal, não sei o quê, bababá e bum, 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 o Brasil tem jeito, agora sim o Brasil tá... É ele que paga, é essas propagandas que o governo paga. E em contrapartida, né, para lamber a bota do governo, a empresa faz a matéria dela por fora. Não está recebendo, mas ali é um tipo um tira-gosto que ela dá para o governo. Você está injetando, a gente vai fazer. Aí, que matéria é essa, Josemir? Eles vão lá, faz na rua, faz uma matéria, tipo uma pesquisando e tal, né? Justamente para dar a entender ao povo que o governo está jóia. Essa é a matéria que é a emissora que faz. É por isso que ela dobra a opinião pública. Vocês vão ver um vídeo aqui do Silvio Santos elogiando o Bolsonaro. O Silvio Santos de fato não é cristão, ele é judeu, né? Mas ele admirava muito o Bolsonaro. E ele era contra, todo mundo sabe disso, que ele era contra o comunismo. E dessa vez agora que o Lula voltou, porque o Lula era incubado de certa forma. Quem estava assíduo nas informações sabe o que ele pretendia, mas não tão, com tanta, sabe assim, com tanta eficácia. Como veio dessa vez agora o Lula 3. Inclusive ele bateu no peito. Agora nós conseguimos colocar um ministro na Suprema Corte que é totalmente comunista. Aonde, gente? Que em 2002, quando ele inaugurou, que ele entrou pela primeira vez, em 2006, quando ele se reelegeu, na Dilma 2010 e 2014, eles falavam isso abertamente. Não. Então eu pensando comigo, caramba, será que se o Silvio Santos fosse vivo, do jeito que ele sempre sabendo o que é o comunismo, e se ele é judeu, ele sabe muito bem o que é isso, porque essas turmas são antissemitas, né? Essas turmas não gostam de judeus, não gostam de cristão. Essa turma, ou você está do lado dele, ou você é inimigo deles. Você acha que, ainda mais acontecendo, eles apoiaram o Hamas, e o Hamas fez o que fez com os irmãos
do Silvio Santos ou desses que são judeus, você acha que o Silvio Santos apoiaria? Eu vou repetir aqui o que eu falei no vídeo de ontem. Não é questão de você... É uma emissora. Eu estava até vendo o vídeo ontem de um advogado que estava puxando sardinha pro lado dela. Ah, vocês não estão entendendo. Pô, ela é uma emissora e o Silvio Santos sempre falava que o patrão dele era o governo. E de fato, de certa forma é, porque a concessão é do governo. Mas não é do Lula, é do governo. O Lula vai sair e vai entrar outro, assim como foi do Bolsonaro. Não é essa questão de você convidar, isso faz parte dos trâmites, né? É uma inauguração de uma nova emissora, SBT News, que já estão chamando de SPT News. É comum, normal, constitucional, legal você convidar as autoridades, governo, prefeito, né? Seus auxiliares ali, pessoal da imprensa, e chamar, por que não, o presidente, o vice-presidente, ministro de Suprema Corte já fica de fora. E ontem ela com um sorriso que vinha aqui na orelha, olha, e o repórter dela mesma falando, pois o Silvio Santos estaria feliz, né? O presidente, um ministro de uma Suprema Corte, e ela confirmando, pois é verdade, olha, o meu pai estaria muito feliz. Não, eu não acredito que o Silvio Santos fosse vivo, ele seguiria esse caminho. Porém, todavia, como eu estou falando, ele poderia até sim chamar o Lula, mas uma coisa muito formal, muito, assim, natural, simples, sem sorrisinho, sem tapinha no ombro. Eu acredito que ele agiria dessa forma. A não ser aquele sorriso dele, aê, presidente, e tal. Normal, que era dele mesmo. Mas tapinha no ombro, sorrisinho, deixar um ministro da Suprema Corte fazer propaganda na emissora dele, ele sabendo, tendo consciência do que aquelas pessoas estão fazendo com os brasileiros, eu duvido. Vamos lá, vou soltar o vídeo aqui, vocês vão entender o que eu estou falando. Isso aqui foi no Teleton. O Bolsonaro entrou ao vivo, eu acredito que muita gente lembra disso, foi se eu não me engano, em 2019 ou 2020. Eu acredito que foi em 2019, porque em 2020 parece que já estava na pandemia. Olha aqui isso aqui, ele fazendo elogios. Inclusive ele diz, presidente, ele fez uma profecia que, dependendo delas, né, das filhas dele, essa profecia seria quebrada. Foi Deus que recolheu ele, mas pela ação das filhas, ela não compartilhava essa profecia do próprio pai. Aí depois o pessoal vai fazer uma homenagem e tal, como fizeram até na inauguração. Olha esse vídeo aqui, gente. Vocês vão entender. Presidente, eu fico muito contente em receber o seu telefonema, porque nesses 20 e poucos anos que eu faço o Teleton, é a primeira vez que o presidente me dá esse prazer. Então, gostaria de cumprimentá-lo, de parabenizá-lo. Sei que o Brasil não é um peso leve. Sei que o Brasil precisa de um presidente que tenha vontade de acertar, e o senhor, nas primeiras medidas que tomou, já começou acertando. Aliás, eu não vou falar aquilo que eu penso, mas eu acho que nos próximos 8 anos o senhor vai ficar no nosso governo, e depois dos outros 8 anos, tenho a impressão, quer dizer que é um palpite, claro, eu não sou político, mas acho que a sua escolha para o Ministério o Ministério colocando o juiz Moro, o Sérgio Moro, então eu acho que você pode ficar 8 anos e depois, passando por Moro, ele fica mais 8. Então o Brasil vai ter 16 anos de homens com vontade de fazer o Brasil caminhar. Pode ser que isso não aconteça, mas se depender, eu não vou viver até lá, é claro, mas se depender da minha vontade e da vontade das pessoas que querem um Brasil para frente, 8 anos com o Bolsonaro e 8 anos com o Moro, vai ter 16 anos e um bom caminho. Faço votos, peço a Deus que isso se realize. Mas, presidente, estou às suas ordens. Só eu falei, agora é a sua vez de falar. Silvio, muito obrigado por me atender. Eu sou um fã seu. Muito obrigado. Tenho acompanhado o Teleton na medida do possível. Realmente há um reconhecimento muito grande por parte da sociedade pelo trabalho prestado pela Associação de Assistência à Criança Deficiente, e a grande contribuição que eu posso dar agora não é minha, é pedir, né,
respeitosamente a quem votou em mim ou quem não votou em mim. Quem é fã do Silvio Santos, que faça uma doação nesse momento, que seja de R$5, porque o trabalho prestado por vocês simplesmente é fantástico. Silvio Santos, meus parabéns. Vocês estão vendo, gente? O cara era fã do Bolsonaro e ele sabia o que era o comunismo. No vídeo de ontem eu falei, soltei um outro vídeo dele falando que o comunismo, o único lugar que o comunismo deu certo foi na cadeia, porque lá todo mundo come, bebe, veste a mesma roupa e tudo à custa dos outros, ou seja, nossa. Agora vamos terminar esse vídeo aqui mostrando que é o propósito desse vídeo aqui. No vídeo da tarde eu vou estar falando para vocês sobre a anistia, né, sobre, que é dosimetria, mas nós vamos estar, vocês vão entender uma certa situação. Vamos falar sobre essa quebra da Magnitsky contra o Moraes. Uma pessoa dos Estados Unidos, tem um americano, ele é brasileiro, mas ele reside nos Estados Unidos, que ele vai contar para nós aqui uma coisa que até eu já falei com vocês, algumas pessoas ainda falam, né, mas ele vai confirmar aqui o que está por trás. Por que o Trump cedeu? Por que o Trump recuou? O que pode estar por trás disso? Eu tenho certeza que muita gente já ouviu aqui ou ali, mas a gente ouvindo o que se passa lá dos Estados Unidos, que sempre tem um ar de verdade, tem alguma coisa aqui de verdade, e batendo de encontro com o que a gente já vem ouvindo, a gente vai se certificar de que realmente eu acho que é mais ou menos esse caminho mesmo. Por isso, para a gente entender por que o Donald Trump recuou. Eu já falei várias vezes, eu repeti, os Estados Unidos não são bobos, Trump não é bobo, tem a questão política, ele vai pensar primeiro, não só ele, como qualquer presidente de um país, vai pensar primeiro no umbigo dele. No Brasil seria diferente, mas para não demorar, gente, você vai ficar no vídeo da tarde, eu vou soltar aqui esse vídeo aqui, porque o Zezé de Camargo, ainda falando sobre o SBT, o Zezé de Camargo, mas deu uma... Gente, ele rasgou o verbo aqui e fez uma coisa que eu duvido que um artista desse canhota, comunista, que só pensa em dinheiro faria. Ele tinha um show gravado que ia ao ar no SBT no final de ano, no Natal, ele vai falar aqui. Ele pediu para não passar, ele não quer mais. Cancelou. Zezé de Camargo. Aí você fala, Josemir, o que... Você vê como é que a coisa, quando a gente fala que nós estamos em guerra, nós estamos em guerra, você tem que decidir que lado você está. A coisa não é brincadeira, e não é mesmo. Um artista do porte de Zezé de Camargo vinha a público nas redes sociais dizer que está cancelando o SBT, e não é só isso, ele não quer mais o show dele no SBT no final do ano. Ele está cancelando ele. Se o Ratinho, se alguém chamar ele, não vai. Provavelmente não vai. Esse cara aqui é um dos artistas que a gente tem que tirar o chapéu, porque esse cara aqui é brasileiro e ele sabe, acima de tudo, o que de fato está acontecendo com o nosso país. Coisa que muitos aí, por mais que a gente explique, se nega a acreditar e aceitar a verdade. Vamos lá, Zezé de Camargo. Eu estou aqui, todo mundo sabe que eu tenho um especial no SBT. Agora é dia 17, né? Gravado já, com participação do Alexandre Pires, da Paula Fernandes, enfim. Mas eu vi o que aconteceu no SBT nos últimos dias, né? Inauguração do SBT News. E juro por Deus que isso não faz parte do meu pensamento. Não tem nada contra ninguém. Eu peço que o Brasil se saia da melhor maneira possível, torço para o povo brasileiro, porque eu vivo e dependo do povo brasileiro. Mas diante da situação que eu vi no SBT, das pessoas mudando totalmente a maneira de pensar, principalmente das filhas do Silvio Santos, pensando totalmente diferente do que o pai pensava. E uma coisa que eu sempre disse na minha vida: filho que não honra pai e mãe, para mim não existe. Então eu só queria dizer uma coisa para vocês. SBT custou caro para mim, tempo, serviço, tudo.
Mas se puderem, não precisam passar pôr no ar o meu especial. Não quero participar disso. A maneira que vocês pensam, para mim, não condiz com grande parte do povo brasileiro. Eu não quero decepcionar as pessoas que acham que eu penso diferente. Então, se vocês puderem fazer um favor para mim, tire o meu especial do ar. Especial de Natal. Especial é o amor. É amor, aliás. Zezé de Camargo. Não precisa ir ao ar. Por favor. Para mim seria maravilhoso, porque a partir do momento que as pessoas pensam diferente do que o pai pensava, de grande parte do Brasil pensa, do que eu penso, para mim não faz sentido colocar esse especial ao ar, tá bom? Beijo pra todos, amo vocês. Viu? É uma batalha, meus irmãos. A coisa é séria. Ontem, lá para cima no Nordeste, fizeram uma manifestação contra a anistia. Esse povo é tão ruim, tão perverso. A gente sabe, né, que essa turma, em 79, foram para as ruas pedir anistia, mas não foi para a velhinha que estava com Bíblia na mão, não foi para uma mocinha, mãe de 2 filhos, que de terrorista ela não tem nada, que pintou numa estátua, perdeu o mané, não. Eles foram defender a anistia para terrorista, verdadeiros terroristas que pegavam em fuzil, terroristas que assaltavam bancos, terroristas que sequestravam desembargadores, né, líderes de outros países, sequestrava, matava, roubava banco. Esses foram as pessoas os grupos terroristas que eles pediram anistia. Inclusive muitos deles que participaram dessa guerrilha, hoje recebem dinheiro do governo, ou seja, meu e seu. Porque, segundo eles, sofreram. Mas eles eram guerrilheiros, eram bandidos que iam contra o Estado que estava sobre o regime militar. Por isso que essa turma diz época da ditadura. Eu digo que era a época do terrorismo que precisava de um regime forte e firme. Enfim, não vou entrar nesse mérito. Essa turma foi lá, foi a nível Brasil, no Rio de Janeiro também teve. Sem anistia, mas eles são tão sem estudos, né? Que a gente não é perfeito, eu também aqui eu erro muito, principalmente em português. Eu tenho consciência disso. Às vezes eu erro sem saber mesmo, às vezes eu erro porque de tanta gente falar, a gente acaba falando em termos de era para ser plural, fala singular, enfim. Olha aqui, gente. Não é brincadeira não, gente. Dá uma olhadinha nisso aqui. Parece até piada, mas eles era para escrever sem anistia, escreveram sem anestesia. Tá duvidando? Dá uma olhada aqui, ó. Eu não sei, eu até me recuso a acreditar que eles falaram mesmo isso, sem anestesia. E tá escrito aqui, tinha faixa escrito sem anestesia. Agora, isso aqui tem um duplo sentido, né? Porque quando a gente vai fazer alguma coisa que é grave, tipo uma cirurgia, que é muito sério, e a gente vai sentir dor, o sem anestesia significa sofrimento. Pode ser que seja nesse sentido aí, eu também pensei nisso. Mas as redes sociais estão bombando isso aqui como uma piada. E a gente pode considerar que de fato é uma piada, vindo dessa turma. Bom, meus amigos, eu vou ficar por aqui. Não percam o vídeo da tarde, que está muito, muito bom. Tá? Nós vamos estar falando sobre a anistia ou a dosimetria. Vou estar falando também sobre a Carla Zambelli, que pediu para sair. Eu vou explicar por quê nesse vídeo da tarde. Tá bom, gente? O vídeo vai estar bombando. Vamos lá, um abraço. Até a próxima.